E aí galera, beleza? Bom, vamos aí para o nosso segundo vídeo aí, né? O módulo 70 para o segundo super do setor 231 e da apostila 12, né? E a página dos exercícios que a gente vai utilizar é a página 188, tá? Bom, o assunto da aula de hoje ele é muito importante, né? A gente não vai usar apenas para a aula de hoje, vão ter vários outros assuntos, vários outros módulos que nós iremos trabalhar com uma diluição de uma solução. Agora, o que é uma diluição? Antes de começar aqui propriamente a aula, quando a gente fala diluir, eu acredito que muitas vezes a gente já apropriou da diluição no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você compra aquele suco concentrado, aquele suco de caju, suco de laranja, e é um suco bem, né, como o próprio nome diz, está concentrado, só que você não pode tomar ele do jeito que está. Então, geralmente, no próprio rótulo está escrito, ó, coloca aí um copo do suco concentrado, mais 2, 3, 4 copos de água. E sempre que eu coloco mais água, né, nesse suco concentrado, o volume final faz o quê? Aumenta. Né? O que era um tantinho assim, o volume acaba aumentando. Só que o volume aumenta e a concentração. O que acontece com a concentração? Diminui. Ele fica menos concentrado, né? Quantas vezes no dia a dia a gente pega aquele café sem açúcar, né? Coloca lá o café já preparado sem açúcar, aí você coloca 1, 2, 3, 4 colherzinhas de açúcar e mistura, dissolve. Aí quando você vai tomar aquele café, você nota que o café ficou muito doce. Instintivamente, o que a gente faz? Vai lá e coloca um pouquinho mais de café sem açúcar. Se a gente coloca um pouquinho mais de café sem açúcar, ou seja, o volume vai aumentar, né, do café, e a concentração vai diminuir, ou seja, vai ficar menos doce. Agora calma, né? A situação do café. Quando eu adiciono mais o café sem açúcar, vai ficar menos doce. Será que o açúcar foi embora? Não. Então não quer dizer que ficou menos doce porque o açúcar foi embora. Quer dizer que o volume aumentou. E várias são as situações de diluição no dia a dia, né? Inclusive aí, né, para a máquina de lavar, a gente compra hoje em dia amaciante. Antigamente aqueles potes grandes de amaciante. Hoje você compra um bem menorzinho, está escrito lá, concentrado. Ao invés de você usar 3, 4 recipientes, né, tampinhas daquele diluir, você pode usar meia tampinha do concentrado, que vai ser a mesma coisa, né? Depois que a roupa estiver lavando, vai jogar água, vai acabar diluindo. Então, gente, vamos lá. Começando aqui a nossa aula, né, o módulo 70. Diluição. Basicamente, diluição de uma solução consiste em adicionar solvente a fim de produzir uma solução com concentração inferior à concentração da solução inicial. Então eu vou adicionar água, o volume aumenta, mas a concentração ela diminui. Agora uma informação muito importante, sempre que eu coloco a água, o volume aumenta e a concentração diminui. Por isso que a concentração e o volume são grandezas inversamente proporcionais. Vamos fazer uma conta de cabeça? Se eu pegar um copo de água com açúcar, né? Se eu colocar água para o volume final dobrar, se o volume dobrou, a concentração cai pela metade. Dá até para fazer muitos exercícios até de cabeça. Colocou água, triplicou o volume, o que acontece com a concentração? Diminui 3 vezes e assim sucessivamente, né? Agora, pelo contrário, se eu evaporar a água, o volume diminui. Então a concentração ela acaba aumentando. Vamos dar uma olhada nessa situação. E uma dica que eu vou dar a partir de agora, né, gente? Toda vez que você fazer um exercício de diluição, é muito importante você tentar desenhar, tentar situalizar, né, se situar no meio do exercício, porque muitas vezes vai estar na forma escrita, né, a gente fica com dificuldade de até entender o que está escrito. Então vamos pegar aqui, vamos supor que eu peguei um recipiente e coloquei 50 ml de água. E nesse recipiente eu coloquei sal de cozinha, até ficar com uma concentração de 200 gramas por litro. Né? E o volume da solução ficou 50 ml. Calma aí. Se a concentração ficou de 200 gramas por litro, quer dizer que eu coloquei 200 gramas de NaCl? Não, né, gente? Se a gente pegar aqui, ó, cada litro tem 200 gramas e 50 ml. Quantos gramas eu vou colocar para ficar 200 gramas por litro, tá? Então daria isso aqui, a gente já viu anteriormente. Mas enfim, eu preparei uma solução de água mais sal de cozinha, cuja concentração é de 200 gramas por litro. E eu percebi que essa solução está muito concentrada. Aí vamos supor que ele fala que ele adiciona mais 150 ml de água aqui dentro. Bom, quando eu adicionar 150 ml aqui,
o volume vai aumentar. Ou seja, tinha 50 ml mais 250, o volume vai para quanto, gente? 200 ml. Desculpa, 50 mais 150 vai para 200. Agora, e se eu perguntar para você qual que é essa concentração? Quanto que vale a concentração do sal de cozinha? Será que é 200? Se você falar que é 200, está falando que é a mesma concentração, e a gente sabe que não é. Porque toda vez que eu faço uma diluição, o volume aumenta, mas a concentração, ela diminui. Agora, antes de explicar, fazer uma forma, vamos tentar fazer de cabeça? Eu falei para você que se eu dobrar o volume, a concentração cai pela metade. E se eu triplicar o volume? A concentração cai 3 vezes. Então, sem querer usar a fórmula, vamos pensar aqui, ó. Você concorda que o volume não era 50 ml? Quando eu coloquei 150 ml de água, o volume de 50 foi para 200 ml. Calma aí. De 50 para 200, o volume quadruplicou. O volume aumentou 4 vezes nesse caso. Agora, se o volume aumentou 4 vezes, a concentração com certeza vai diminuir 4 vezes. São grandezas inversamente proporcionais, como eu falei. Então, calma, galera, 200 gramas por litro. Se diminuir 4 vezes, vai para 50. 50 gramas por litro vai ser a resposta. Tá deixa para fazer de cabeça nos outros momentos. Vamos deduzir primeiro a forma. Bom, esta solução aqui, ela está mais diluída. Agora, será que o sal foi embora? Não. Então, é o seguinte, ó, vamos chamar aqui de solução 1 e solução 2. O que a solução 1 e a solução 2 têm em comum? Vamos supor que eu coloquei 4 grãozinhos de sal. Vamos simbolizar assim, tá certo, gente? Uma massa de 4 grãozinhos de sal. Quando eu adicionei essa água, esses 4 grãozinhos vão continuar, só que muito mais espalhado. Por isso que ele fica uma concentração menor, né? Então, a quantidade de sal antes é igual à quantidade depois. Então, eu posso falar que a massa do sal em 1 é igual à massa do sal em 2. Agora, vem aqui no cantinho. Usando a forma, qual que era a forma dessa concentração aqui, ó? A concentração comum é a massa pelo volume. Beleza? Toda a concentração que a gente vai trabalhar, essa dedução, ela funciona para várias outras concentrações. Agora vamos isolar a massa, passa o volume multiplicando. Então eu posso falar que a massa é a concentração vezes volume. Nota que toda vez que eu multiplico duas grandezas, indica que elas são inversamente proporcionais, né? Então, como a massa é constante, se eu aumentar a concentração, o volume diminui. Então, só quis deduzir a forma. Volta para cá, ó. Você lembra que eu falei que a massa do sal em 1 é igual à massa do sal em 2? Agora, o que é a massa? A massa é a concentração vezes o volume. Então, eu posso falar que a concentração 1 vezes o volume 1, que é da primeira situação, é igual à massa 2, que é a concentração 2 vezes o volume 2. Substituindo os valores, quanto que é a concentração? 200 gramas. Qual que é o volume? 50 ml. Gente, apesar de aqui ser em gramas por litro, você até pode colocar aqui o volume em ml, porque se desse lado tiver em ml e do outro também em ml, você vai acabar o quê? Cortando, né? Então é o seguinte, ó, concentração vezes volume 1 igual a concentração 2 vezes volume 2. Enfim, fazendo essa conta, a gente vai chegar na concentração de 50 gramas por litro. Ou seja, daqui para cá, o volume aumentou e a concentração diminuiu. Esse seria já o primeiro exercício aí de diluição. Agora vamos numa segunda situação. Dá uma olhada nessa questão aqui, ó. Determine o volume de água adicionado a uma solução de 5 mols por litro de ácido sulfúrico. Então tá. Eu quero saber qual que é o volume de água que eu vou adicionar numa solução de ácido sulfúrico cuja concentração é 5 mols por litro, a fim de produzir 500 ml de uma solução com 1 mol por litro. Professor, isso é possível? Vem cá. Eu tenho uma concentração 5 mols por litro e aqui passou a 1 mol por litro, ou seja, a concentração diminuiu. Se a concentração diminuiu, eu estou fazendo uma diluição. Agora, para a concentração diminuir, o volume deve ter aumentado, beleza? Bom, é o seguinte, ele não forneceu o volume da primeira situação. E outra, se tivesse fornecido, seria muito fácil, né? Se o volume final era 500, se aqui for 200, aqui só pode ser 300.
Se aqui for 100, aqui só pode ser 400, e assim por diante. Agora, é o seguinte, vamos deduzir uma fórmula, né? O que na situação 1 tem igual à situação 2? Você concorda que se eu tiver 4 ácido sulfúrico aqui, só para simbolizar, eu vou continuar com 4. Ou seja, ao invés de comparar a massa, vamos comparar o número de mols. Eu posso falar que o número de mols do ácido em 1 é igual ao número de mols de ácido em 2? Sim, eu tenho 4 e 4. De novo, vai no cantinho aqui da verdade. Qual que é a forma da concentração? Mol por litro. Isolando o número de mols, de novo, eu pego a concentração e multiplico pelo volume, enfim. Não importa qual concentração você trabalha, pode ser ppm, pode ser título, mol por litro, densidade. Sempre pega a concentração que ele fornece e multiplica pelo volume. Por quê? Concentração e o volume são grandezas inversamente proporcionais. Aumentou o volume, diminui a concentração. Beleza? Substituindo aqui, o que é o número de mols em 1? É a concentração 1 vezes o volume 1. Número de mols em 2 é a concentração 2 vezes o volume 2. Substituindo aqui, 5 mol por litro. O V1 eu não sei. V1 é igual à concentração 2, que é do 1, né, vezes o volume, que é 500. Enfim, fazendo essa conta, a gente vai chegar em 100 ml. Aí, se fosse um teste, a pessoa vai e marca 100 ml. Cuidado! Esse 100 ml é o volume da solução 1. Ele não perguntou o volume da solução 1. Ele perguntou qual que é o volume de água que eu vou adicionar. Calma aí. Se aqui é 100 ml, que é a solução 1, eu adicionei água para ficar com 500, quantos de água eu adicionei? 400. Né? 400 mais o 100 vai dar 500. Beleza? Bom, vamos aí abrir a apostila de vocês na página 188, né, 188 do livro 12, a primeira questão. Como você pode notar, gente, ele não coloca nada de desenho, ele só faz um monte de informação, né, em poucas linhas. E muitas pessoas acabam não conseguindo fazer porque eles se embaralham. Então, cada momento aqui a gente tem que desenhar. Vamos lá. A 300 ml de ácido clorídrico de concentração 2,1 mol por litro. Ponto final, desenha. Ou seja, eu peguei 300 ml de HCl, cuja concentração é 2,1 mol por litro. São adicionados 600 ml de água. Então, desenha. Beleza? E é óbvio, se eu estou adicionando água, estou fazendo uma diluição. E ele vai perguntar, a solução final terá em mols por litro qual concentração? Ou seja, quanto que vai ser a concentração da solução final? Gente, a única certeza que eu tenho é que essa concentração vai ser menor do que 2,1, porque se adicionou água, né? Agora, uma informação importante, qual que é o volume dessa última solução? Bom, se eu tinha 300 ml, adicionei mais 600, é 900. E aí, a mesma ladainha, vamos chamar aqui de solução 1, solução 2. Ao invés de ficar deduzindo todas as vezes a fórmula, é o seguinte, o número de mols em 1 é igual em 2. Então, onde tiver HCl, é só você colocar a concentração vezes o volume. Então, pensa numa expressão matemática, não tem HCl aqui? Não tem HCl aqui? Aqui não tem HCl. Então, fica concentração 1 vezes volume 1, como aqui é 0, a concentração é 0, é igual a concentração 2 vezes volume 2. Depois é só você substituir os valores. Tipo 2,10, 300 ml. Concentração 2 eu quero saber, o volume é 900. Enfim, fazendo essa conta, 0,7. Alternativa C. Beleza? Uma diluição simples. Agora, o problema muita gente até não consegue fazer pelo fato de, como eu falei, muita informação em pouca linha. Já a segunda questão, também, né, bem direta, bem seca, fala o seguinte, qual deve ser o volume de água adicionado? Então, qual que é o volume de água adicionado a 50 ml ou centímetros cúbicos de uma solução de hidróxido de sódio de concentração 60 gramas por litro? Então, aqui já não é mais mol por litro, aqui já é 60 gramas por litro. Então, qual que é o volume de água que eu vou adicionar a fim de obter uma solução cuja concentração é 5 gramas por litro? Gente, eu falo, é tudo a mesma coisa. Desenhou, você faz facinho. Aonde que tem a soda cáustica? Tanto na primeira quanto na segunda observação. O que é o volume 2?
que é da solução final, vai ser os 50 ml, que é o que eu tinha, mais o volume de água que eu vou adicionar, que foi a pergunta, qual que é o volume de água que eu vou adicionar. Aí eu chamo de situação 1, chamo de situação 2, tudo a mesma coisa. A massa do soda cáustica em 1 é igual à massa da hidróxido de sódio em 2. O que é a massa? Concentração vezes volume é igual a concentração vezes volume. Não importa qual é a concentração, sempre multiplica pelo volume, porque são grandezas inversamente proporcionais. É só substituir. Concentração 1, 60, volume 50. Concentração 2, 5. Agora, o volume 2 é o 50 mais o V. Enfim, fazendo a distributiva, fazendo todas essas contas aqui, nós vamos chegar num volume de 550 centímetros cúbicos. Ou seja, esse volume é 550. Consequentemente, se ele perguntava qual seria o volume da solução 2, é 550 mais 50, daria 600. Beleza? Essa seria a questão 2. E a tarefa de vocês, né, do módulo 70, muito importante fazer para fixar, está na página 189. São os exercícios 6, 7, 10, 11 e 15. Gente, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau para vocês. Até mais.